estar acompanhando comigo esse momento de leitura da palavra de Deus. Mateus 6:33. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o milagre no ministério. E você vai entender um pouquinho a vida com Jesus. O que significa ser e ter uma vida baseada no reino de Deus. E Mateus 6:33, eu gostaria que você ficasse de pé agora. Eu esqueci de falar para você, mas a minha versão que eu estou usando aqui é RA. Então, quando você colocar, tipo, a referência, você pode botar RA e sai na versão que eu estou usando aqui. Mas amém. Então, vamos lá. Mateus 6:33 diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou repetir. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, seja o governo dessa palavra. Espírito Santo de Deus, leva cativa a obediência de Jesus à nossa mente e abre a nossa mente para receber a tua palavra. Senhor, nós te pedimos agora que tu venhas envolver esse lugar com a tua presença somente. E nós te pedimos, Espírito Santo, aumenta a tua presença entre nós. Senhor, em nome de Jesus, eu não conseguiria falar todas as coisas se tu não estiveres comigo. E eu te peço também, Senhor, envia anjos a nosso favor. Senhor, no nome de Jesus, que haja salvação, que haja reconciliação, que haja entendimento da tua palavra, que haja, Senhor, que faça sentido, assim como a tua palavra diz que ela não vai voltar sem que antes não faça aquilo que lhe apraz em cada coração, e assim nós profetizamos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Atualmente, nós, assim, infelizmente, essa é a nossa cultura, pelo menos a maioria das pessoas vivem assim, não é? Nós vivemos para cuidar dos problemas de ontem, né? Em vez de lidar com o futuro e isso facilitar na nossa prioridade, normalmente nós nos endividamos, ficamos fora de controle. E aí nós precisamos de trabalhar mais, nós precisamos de nos sacrificar mais. E aí nós começamos a viver uma vida acelerada. Nós perdemos completamente qualquer tipo de prioridade na área espiritual, na nossa espiritualidade. E é importante que a gente perceba que nós precisamos de priorizar a nossa oração, a leitura da palavra, porque isso significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é interessante porque isso é tão espiritual, que quando nós entendemos isso, quando nós falamos assim, eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e isso significa, olha só, irmãos, isso significa você não ficar vendo televisão até muito tarde, porque senão você não vai ter ânimo de acordar mais cedo que você levanta para trabalhar, para você ler a Bíblia e orar. Isso significa que se você fizer isso, se você priorizar o reino de Deus, a sua espiritualidade, buscar a presença de Jesus na sua vida, lendo a Bíblia e orando todos os dias, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a organizar a sua vida. É isso que acontece quando nós priorizamos a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade.
eu tenho incentivado a nossa igreja a ler a Bíblia. Eu entendo, até já preguei sobre isso, que se você quiser ler a Bíblia toda, e quero muito incentivá-lo, se você contar todos os capítulos que tem a Bíblia e dividir por 365 dias, você vai achar é dízima, né, que fala de 3, alguma coisa. E aí você lendo 3 capítulos por dia da Bíblia, direto, Gênesis, Apocalipse, você lê a Bíblia toda em 1 ano. E se você quiser ainda ler em 6 meses, você lendo 6 capítulos, você lê a Bíblia toda em 6 meses. E eu digo para você assim, isso não é sacrifício não. Porque uma criança alfabetizada, ela já consegue fazer isso. Aí você fala assim, pastora, eu não tenho tempo. Você acha que eu tenho tempo para isso? Aí eu quero te perguntar assim, não precisa me responder não. Quanto tempo você fica vendo televisão? Quanto tempo você fica nas redes sociais? Não precisa de me responder, mas pensa nisso. Coloca isso no papel. Fico tantas horas na rede social, fico tantas horas lendo vendo televisão e a Bíblia. E a sua oração. Quanto tempo você leva fazendo? Será que você é muito rápido? Recentemente, nós incentivamos a nossa igreja, assim, eu tenho desafiado a igreja a algumas coisas, né? E gostaria que a igreja estivesse respondendo positivamente a essas coisas, porque isso nos faz crescer quando entramos em processos de crescimento espiritual. E recentemente eu incentivei a igreja a ouvir um audiobook de um livro chamado Andar no Espírito e Andar no Poder. E foi muito interessante porque eu não me sinto religiosa, posso até ser em outra coisa, mas acredito que nessa situação não, eu acredito que eu seja disciplinada nesse sentido. Eu costumo ler 3 capítulos da Bíblia e mais o livro de Provérbios. E costumo orar 3 vezes ao dia. Isso significa meia-noite, meio-dia e 6 horas da tarde. O que acontece é que, ouvindo esse audiobook, eu aprendi mais uma coisa, que eu já estou botando em prática. Eu aprendi que quando nós oramos, é importante nós orarmos a palavra. E orarmos a palavra é orarmos a palavra mesmo. E aí ele ensina... Lógico que eu não fico 3 horas lendo o mesmo capítulo, não fico, mas já aprendi que eu posso, antes de me ajoelhar para orar, eu vou andando, lendo capítulo 1 João, capítulo 1, várias vezes, algumas vezes, enfim. E o que eu quero te incentivar, mesmo que você, caramba, pastora, você está botando um hidrante aqui em cima de mim. Eu só quero te dizer que não importa a forma com que você faça, comece. Agora, não comece na escassez, não. Tente ser um pouco mais ousado. Eu vou começar a ler um capítulo, mas leia o capítulo todo para você ter entendimento daquilo que a palavra de Deus diz. E outra coisa muito importante é, vá nos evangelhos, comece nos evangelhos. Se você pode... comece a ler 1 João. Irmãos, quando eu comecei a ler 1 João, e eu comecei a ler com aquele afinco, assim, toda hora, como dizia lá, o capítulo 14 do livro, Andar no Espírito, Andar no Poder, e eu li aquela palavra que dizia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que hoje tenho na carne, vivo pela fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, é tão poderoso isso. Eu quero te incentivar a isso, a ter prioridades do reino. Porque se você faz isso, você vai organizar a sua vida. Eu não sei como está a sua caminhada de espiritualidade, mas Deus tem mais para você. Uma das coisas que o livro, ele fala também logo no início do livro, ele diz
que quando nós buscamos o Espírito Santo e nós falamos em línguas, queridos, ele diz que nós saímos do campo da escassez para estar num nível de abundância. Você sabe o que significa isso? Isso é o que está escrito aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas a você. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Então eu quero dizer em nome de Jesus, você está todo enrolado. Você está precisando de pagar as suas contas, não sabe como. Você está precisando de um milagre na sua área financeira. Você está com problema de relacionamento. Você está com problema na sua saúde. Queridos, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo isso te será acrescentado, porque o Senhor vai te levar a um nível, tirar da escassez e colocar você a um nível de abundância, porque o nosso Deus é poderoso para fazer. Ele vai fazer na sua vida. Não tenha dúvidas disso. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele é poderoso. E eu digo para você que não há outro nome acima do nome de Jesus, na qual nós podemos adorar e servir, porque Ele é o Senhor dos Senhores. Então, quando nós fazemos exatamente isso, nós entramos num padrão que permite que tudo se alinhe, queridos. O Senhor diz: ame, me ame. O papai diz: me ame sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu pudesse falar sobre isso agora, não é essa a minha mensagem, mas eu digo para você que se você tem dúvidas do que você tem que fazer hoje, quando eu falo, aumente a sua espiritualidade, lendo a Bíblia e orando, se você desejar amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, você vai desenvolver isso lendo a Bíblia e orando, e assim você vai cumprir os mandamentos do Senhor. Recentemente, eu tenho feito mentoria com a minha equipe, que o Senhor tem ministrado em nosso coração para desenvolvimento da igreja. E nós temos tido uma mentoria de fora. E quando foi na semana passada, depois o pastor nos mandou um vídeo para que a nossa equipe passasse. Depois eu posso passar para a igreja no WhatsApp. O nome é Princípio da Honra. Só que é de uma igreja, você não vai conseguir achar assim pelo YouTube normalmente, não. Mas o que me chamou a atenção é que o princípio da honra, sabe qual é? É você querer estar junto. O princípio da honra é você querer estar junto. É você honrar aquela pessoa quando ela está longe de você. E aquilo foi tão marcante para mim, porque eu fiquei pensando assim: Senhor, eu quero te amar assim. Eu quero te honrar assim. Eu quero fazer com que os momentos que eu esteja em oração e lendo a Bíblia sejam para glorificar o nome do Senhor na minha vida. Porque à medida com que buscamos Ele, nós estamos honrando Ele. Amém, igreja? E eu quero muito profetizar na sua vida que você não vai estar muito ocupado mais. Que você não vai estar dando prioridade para as coisas que na verdade não vão levar você àquilo que o papai quer. Queridos, nós somos mordomos e Deus nos constitui para gerenciar. E sabe o que Ele está querendo que nós façamos? A gerência da graça que Ele nos deu. Tudo é do papai. Quando nós aceitamos a Jesus, isso foi uma outra pregação, mas nós entendemos que nós éramos escravos do pecado. E que quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos servos de Jesus. Mas porque o Senhor teve um plano para nos resgatar, nós passamos a ser filhos de Deus.
E por causa disso, tudo é dele. Tudo é dele, o nosso tempo é dele, o nosso dinheiro é dele, tudo é dele. Só as nossas prioridades e valores também precisam ser dele. Por isso nós estamos aqui, nesse dia, falando do milagre do ministério. E eu quero muito que quando nós estivermos finalizando essa palavra, você entenda tudo que o papai tem para você. Existe um vídeo, né, eu gostaria de passar, mas infelizmente não será possível, que é um vídeo que fala de grandes pedras. O nome no YouTube é Grandes Pedras. E tem dublado, enfim. E esse vídeo, ele é um vídeo que fala de um local que está sendo dado uma palestra, e essa palestra tem a ver com prioridades. E ali, a pessoa que está fazendo o desenvolvimento da ação, ele coloca dois baldes vazios, algumas pedras grandes e um saco com umas pedrinhas pequenas. O que ele faz é jogar toda a pedrinha pequena em um balde, e ele chama uma das participantes do evento para ir lá e falar assim: agora você vai encaixar essas pedras grandes aqui nesse balde cheio, no balde. Você tem que colocar as pedras grandes no balde e elas não podem ficar acima do nível da boca do balde. E ela entendeu que era para colocar no balde que estava cheio de pedrinhas. Só que ela começou a colocar as pedras grandes, e as pedras grandes realmente eram as prioridades dela. E quando a gente fala de prioridade, a gente fala de quê? De família, a gente fala de trabalho, a gente fala de uma porção de coisas, né? Só que ela tinha que colocar tudo ali dentro daquele balde e ela não conseguiu. Até que ele deu uma dica que ela podia usar o outro balde também. Então ela primeiro colocou todas as pedras grandes e depois ela colocou as pequenas. Queridos, o que eu quero dizer com isso é que o Senhor, Ele tem nos dado muitas coisas em nossas mãos. Mas nós vamos ter que ter sabedoria para usar as coisas que o Senhor tem nos dado. Nós vamos precisar de ter sabedoria para dar prioridade às coisas que realmente vão ser importantes na nossa vida, porque se nós fizermos na ordem certa, o balde vai caber tudo. Porque o que aconteceu foi que ela pegou as pedras grandes, colocou lá e depois ela entornou as pedrinhas e tudo coube ali. Depois vocês veem, pedras grandes. Queridos, e o que eu quero dizer com isso? É que o Senhor, nós precisamos de entender os caminhos do Senhor. Existe no livro de Lucas 8, 5 a 8, a parábola das sementes. E o Senhor, Ele mostra que a semente, ela foi jogada em muitos solos. Foi jogada em pedras, em espinhos. Depois ele coloca, né, a explicação das sementes. Mas eu não vou me deter nesse momento a essa parábola, mas eu gostaria de te lembrar que o Senhor deseja que quando Ele lança a semente da sua palavra, essa semente possa gerar frutos, e só quando cai em boa terra, essa semente pode realmente germinar. E para que isso aconteça, o reino de Deus precisa de ser o primeiro lugar da nossa vida. Porque senão os cuidados vão sufocar Jesus. O reino de Deus é um tesouro muito precioso. Mateus 13, 46 diz: e tendo achado uma parábola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Então vende tudo. Quando nós achamos Jesus em nossas vidas, quando nós entendemos quem é Jesus, nós vamos dizer: nada mais tem mais valor do que Jesus. É exatamente isso que nós estamos falando hoje quando falamos de ministério. E nós sabemos que essas terras, não é? São os corações. E esse tipo de coração é aquele que vende tudo em prol do reino. Como está a sua vida? Como está a sua caminhada? Jesus está dizendo que Ele deseja que você priorize a presença dEle na sua vida. E aí, sabe por que isso acontece?
Porque, primeiro, nós entendemos que nós precisamos de ter Jesus como Senhor da nossa vida. Pastora, como assim? Bom, nós sabemos que existe algo chamado o plano da salvação. O plano da salvação é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A questão é que nós pecamos. E nós fomos agraciados pelo sacrifício de Jesus na cruz, e nós precisamos responder ao Pai acerca desse grande amor que Ele nos deu. Por que estou dizendo isso? Foi quinta-feira que nós fomos lá no enterro? Quinta-feira nós fomos no enterro, lá em Auma. E esse enterro era da mãe de um primo, ela não morreu de Covid. E foi assim, algo, assim, nós vemos muitas pessoas ali morrendo, né? Mortas, no caso. Muitas pessoas. Muitos sepultamentos, isso. E nós precisamos, queridos, nos preparar para a eternidade. Jesus disse que Ele é o Senhor, aquele que veio nos salvar. E quando Ele nos salva para nos garantir a vida eterna. Ele nos prepara para a vida eterna. Apocalipse 20:13 diz: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. É muito importante que nós possamos pensar isso. Nós precisamos de colocar a nossa prioridade máxima no reino, porque um dia nós estaremos diante do Senhor e seremos julgados pelas obras que nós realizamos. Mas eu não estou dizendo que as obras vão salvar você. Eu estou dizendo que é necessário que nós venhamos a pensar nisso para que nós possamos nos preparar para quando nós chegarmos diante do Pai, nós possamos avaliar aquilo que nós estamos fazendo quanto àqueles que já amam a Jesus, quanto àqueles que já entenderam a prioridade de ler a palavra que é água, a palavra que é pão, que sacia a nossa sede, que é algo espiritual e que deseja fazer com que você cresça na presença do Papai. E aí, 1 Coríntios 3, 11 a 14 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Então, quando nós morrermos e nós formos diante do Pai, haverá um julgamento. E aí, se você recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, você está salvo. Só que o que vale aqui é o galardão que nós vamos receber. Qual tem sido a sua prioridade? Você está pensando muito nas coisas dessa terra? Eu digo para você que 70, 80, 90, 100 anos não é nada comparado à eternidade. E o Pai deseja que nós estejamos preparados para esse grande dia. Agora, se nós ficarmos vendo televisão até tarde, né? Aí a gente não vai ter realmente disposição de ler a Bíblia e nem orar. Nós precisamos de nos posicionar. E eu quero muito dizer que vida cristã
também tem a ver com o sacrifício. É lógico que não será nunca comparado ao sacrifício de Jesus, mas nós precisamos de recentralizar as nossas prioridades no Senhor. Lucas 14, 27 e 28 diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, se não se assenta primeiro para calcular a despesa e reedifica e verificar se tem os meios para concluir? Versículo 33 diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Queridos, existe uma maneira de estarmos com Jesus. Muitas vezes a gente acha que eu sou bom, eu tenho feito assim tudo direitinho. Mas se você não tem orado, se você não tem lido a Bíblia, você não tem experimentado a dimensão espiritual que o papai deseja de você. Marcos 10, 29 a 30 diz: tomou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor a mim e o amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, queridos. A conta do papai, quando você busca a sua presença, buscar ao Senhor, tudo é acrescentado a 100 vezes mais. É isso que o Senhor está dizendo. Então não tenha medo de se consagrar ao Senhor, de se consagrar ao Senhor, de buscar, de amar ao Senhor sobre todas as suas forças. Então, quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? A equilíbrio. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a nossa vida começa a ser equilibrada, a harmonia nos relacionamentos. Quando você se aquieta, quando você sossega e você descansa na presença do Senhor. Quando eu comecei a orar essa oração, eu comecei a ler, eu já falei, 1 João, e ali falava que nós precisamos de amar a Deus e ao nosso próximo. Queridos, não pode ter ressentimento. Nós não podemos, lendo a palavra, nós ali vemos que nós pecamos, que todos pecaram. Se você acha que você não é pecador, você está chamando Deus de mentiroso, e Deus não pode mentir. Existem tantas verdades na Bíblia e tantas coisas que nós precisamos mortificar no nosso corpo. Existem tantas coisas que nós precisamos de mudar, e muitas vezes nós achamos que estamos muito bem, mas quando nós lemos a palavra, ela diz que ela é como um espelho para nós, e nós conseguimos nos ver, queridos, e isso nos restaura, isso nos transforma, porque nós precisamos de ser a semelhança e a imagem de Jesus. Jesus tem que ser a nossa referência. E é muito interessante, porque nós precisamos de viver os frutos do Espírito. Já li Gálatas também em oração, muito bom. E queridos, frutos do Espírito, o que é frutos do Espírito? Vai lá em Gálatas 5. Vai lá, eu não quero te dar o versículo, é 25, mas eu não quero te dar o versículo, eu quero que você vá lá, para você ler todo o capítulo. Seja curioso, vai lá, lê a Bíblia, olha quantas referências eu já passei para você. Mas uma das coisas que eu queria muito falar para você, é que você vai falar assim: pastor, eu tenho que dar tempo para minha família. Amém, tem mesmo. Tem que dar tempo para a sua família. Mas qual o tempo que você tem dado para a sua família? Você tem lido a Bíblia e tem orado junto com seus filhos? Você tem buscado a presença do Senhor junto com seus filhos? Então você não tem dado tempo para seus filhos. Você não tem dado o tempo de qualidade que eles merecem. Nós precisamos, como pais, e eu digo isso, pai e mãe, junte seus filhos e escute-os. Ore. Leia a Bíblia com eles. Ouça o que eles têm, o que está no coração deles. Nós normalmente não paramos para ouvi-los. E eles, com certeza, estão gritando para serem ouvidos.
Então, queridos, quando nós buscamos a presença do Senhor em primeiro lugar, eu quero dizer para você que você vai ser um pai de excelência, você vai ser uma mãe de excelência, você vai ser um esposo de excelência, você vai ser uma esposa de excelência, porque sabe o que vai acontecer? O meu marido, ele é músico e ele toca violão, baixo, enfim, não é? Quando ele dedilha, existe uma coisa chamada harmonia. É isso? Existe uma coisa chamada harmonia? Vamos dizer que cada corda seja algo na sua vida que você precisa de dar prioridade. E quando você busca a presença do Senhor em primeiro lugar, eu quero dizer que você vai ser um excelente músico, porque você vai tocar bem aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Porque você vai fazer aquilo que Deus pediu. Muitas vezes nós estamos sobrecarregados, porque nós estamos fazendo aquilo que Jesus não pediu para fazer. E aí, você vai estar arando o solo. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você vai estar arando o solo. Eu repito, o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Leia a Bíblia, ore ao Senhor, ore a Bíblia. E aí você vai estar arando o solo do seu coração e você vai começar a receber sementes do papai. E essas sementes vão frutificar. Sabe por quê? Porque o fardo de Jesus é leve. O fardo de Jesus é suave. E você não vai mais andar sobrecarregado. Eu quero profetizar na sua vida que você reorganiza suas prioridades. E você vai realmente saber o que importa em primeiro lugar na sua vida. Comece a ler o livro de 1 João. Eu quero muito te estimular a isso. Olha, tem no seu celular. Você não tenho Bíblia, tem no seu celular. Desenvolver um estilo de vida do que o Senhor pediu para fazer. Lembra das pedras grandes, como falei? Então faça primeiro. Apocalipse 5, 2, 5 diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João está dizendo isso, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Queridos, é Jesus. Eis que o leão da tribo de Judá, ele é o único que é digno. Ele é o fundamento dos nossos valores. É Jesus, ame-a. Jesus, busque-a. Jesus, ore em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer. Mateus 6, 31, 33 diz: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí, eu repito para você: mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Queridos, eu sei que é um desafio para muitos, porque a gente precisa de renunciar mesmo, mas coloque Jesus acima das suas prioridades. Faça esse exercício de fé e você vai ver como a sua vida vai dar uma guinada. Eu quero dizer isso, eu quero te provocar nisso mesmo. Sabe por quê? Quando nós buscamos as coisas desse mundo de forma que não seja prioridade o reino, e eu não estou dizendo que você não deva buscar, sabe o que isso faz? Isso te traz prejuízo. Isso te traz prejuízo. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Nós precisamos de redescobrir o nosso comissionamento.
2 Coríntios 5:9 diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A sua vida eterna depende da nossa habilidade de dar o melhor para Jesus. Se você ler a Bíblia, eu tenho que falar isso para você. Lê lá João, lê 1 João, 2 João, 3 João, começa em João. Se você ler a Bíblia, se você sair daqui e falar assim: Senhor, eu tenho que te amar. Senhor Jesus, eu tenho que amar você, porque eu estou entendendo o que tu estás falando comigo. Sabe por quê, queridos? Eu não posso te enganar. Todos nós seremos julgados, todos nós passaremos diante do tribunal de Deus, é isso que a palavra está dizendo. Só que hoje nós ainda temos tempo. Hoje ainda há tempo de nós confessarmos a Jesus como Senhor da nossa vida. Hoje ainda dá tempo de nós priorizarmos o reino de Deus. Então nós somos salvos pela fé em Jesus. Eu quero que isso seja muito claro para você. Mas nós seremos julgados pelo que nós fazemos. E para nós concluirmos essa palavra, eu quero dizer para você que Jesus quer te fazer um discípulo. Ele não quer que você seja um crente para sentar no banco e vir na igreja, porque isso simplesmente edifica a sua igreja, a sua vida, não. Jesus quer te fazer um discípulo para você ir e fazer outros discípulos. Então você precisa de entrar num processo de crescimento, você precisa de aceitar Jesus, você precisa de amadurecer, você precisa de crescer em graça, você precisa de se desenvolver no Senhor, você precisa de entrar nos processos, você precisa de desejar a presença do Papai, e você precisa de ter pessoas que te ajudem nesse processo. Isso significa discipulado, crescendo juntos, mentoria, o que você achar melhor, mas você precisa de crescer. Desde a época do Antigo Testamento, nós temos, através da Bíblia, aqueles discípulos que ficavam aos pés dos seus mestres. E é exatamente isso que o papai está falando para você. Você não pode ficar sozinho. Não podemos viver de qualquer maneira, com a nossa vida fora de ordem. Sabe por quê? Porque Jesus quer, o Papai quer, o Espírito Santo está aqui te convencendo hoje, porque Ele quer que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, tudo que nós fazemos seria muito melhor no céu, menos ganhar os perdidos, que é a nossa comissão. E entregar a nossa vida. Nós precisamos entregar a nossa vida para ganhar vidas para Jesus. Fique de pé. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu queria muito que você pensasse em tudo que você ouviu agora. Eu queria muito que você pensasse em como têm sido as suas prioridades. Se você tem realmente dado um tempo de qualidade, eu não estou falando para você andar 3 horas lendo a Bíblia, não é isso. Mas você sabe como tem sido a sua espiritualidade. E se você ainda não começou a ler a Bíblia, comece. Porque o Espírito Santo está dizendo que Ele vai dar muita coisa boa para você. Vamos adorar ao Senhor e comece a pensar de tudo que você ouviu, o que você ainda precisa de fazer para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para te
adorar. Esse louvor se chama Pra Te Adorar. Se você quiser ver no celular, pode pegar. Senhor, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Pra te Adore, adorar. queridos. Diga o quanto você ama Jesus. Te Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. adorar. Aleluia. É isso que vamos fazer no céu. Aleluia. Te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós já estamos terminando esse culto. Mas eu não posso. Eu não posso encerrá-lo sem ter um retorno teu em relação àquilo que você ouviu.
eu queria primeiro perguntar, você não precisa sair do seu lugar por causa do tempo que nós estamos vivendo, mas você só vai colocar a mão no seu coração se for exatamente por essa motivação. Quantos aqui, eu não sei a tua espiritualidade, a gente não conhece a sua vida, mas o Espírito Santo que habita em você, com certeza. Quantos aqui quer dar prioridade para o reino de Deus? De uma maneira que você sinta que Jesus passa a ser o Senhor da sua vida. Coloque a mão no seu coração, porque eu quero orar por você agora. Amém? Então, todos aqueles que querem que Jesus seja o Senhor, que entendeu essa palavra, e que entendeu que prioridade do reino significa vida abundante, significa organizar a vida de forma que as coisas funcionem. É isso. O Senhor quer te dar vida e vida em abundância. É isso que Jesus veio para fazer. Então, se você deseja hoje priorizar o reino de Deus na sua vida, e aí você vai amar o papai sobre todas as coisas, você vai começar a ler a Bíblia, vai começar a buscar a presença do Senhor. Bote a mão no seu coração, porque eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque a palavra não volta vazia. E eu sei, Senhor, que ela vai fazer aquilo que lhe apraz em cada coração. E eu te peço agora, papai, que tu sustente aquele que entendeu que precisa de mudança, que precisa sair desse ciclo que está para viver uma vida cheia da tua presença. Eu quero abençoar, Senhor, cada vida que está aqui. E eu quero profetizar, Senhor, que haverá recompensa, que haverá, Senhor, alegria. Hoje, quando li a tua palavra, Senhor, tu dizias que tu traria um manto de alegria. E é isso que a tua presença faz. Que os teus anjos ministradores iriam estar conosco, nos auxiliando. A todos aqueles que creem e fazem a tua vontade. Então eu profetizo isso hoje na tua vida. Que seja algo, uma semana abençoada, porque você vai fazer exatamente isso. Você vai buscar a presença de Jesus na sua vida, o seu reino. Você vai realmente entender que ler a Bíblia e orar não será um sacrifício para você. Será prazer, será honra ao teu papai. E assim nós te abençoamos hoje para esse novo tempo, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Queridos, que você tenha uma boa semana, que